À medida que os anos passam, é comum sentir que os lugares mudaram, que as pessoas se distanciaram e que algo dentro da gente está em busca de abrigo. Mas onde é o nosso lugar no mundo agora? Nesse segundo episódio, eu, Altieri e a psicóloga Natália falam sobre o que é pertencer, sobre a necessidade de companhia verdadeira e como as memórias afetivas podem nos reconectar com quem fomos e ainda somos. Olá, começamos mais um vídeo novamente. Eu sou Altieri, artista e professor, e aqui do meu lado tem a Natália. Olá, eu sou Natália, sou psicóloga há um pouquinho mais de 16 anos, sou psicóloga clínica e hoje aqui nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do pertencimento e de como a arte ela pode nos ajudar a encontrar um lugar, a encontrar uma história e a desenhar essa nossa história. Temos aqui para a gente iniciar hoje duas questões que me vieram aqui na cabeça. A primeira, né, foi o Porto Seguro do outro vídeo. Se você não viu, volta lá no primeiro vídeo e eu comentei algumas coisas que linkam bastante com o vídeo de hoje e eu fiquei de falar sobre o Porto Seguro. E uma outra coisa é que nós dois hoje estamos aqui, mas sinta que você, né, você também está aqui com a gente, tá? E comenta, de qualquer forma, Porto Seguro, né? Estávamos falando no outro vídeo sobre a questão do tempo, né? E quando nascemos, nós temos como alguém, né? Nós temos alguém como nosso Porto Seguro, que geralmente são os nossos pais, mas podem ser outras pessoas. De qualquer forma, a gente tem, né, nasce em 10 anos, 20 anos, e, e prossegue até, talvez, né, o falecimento dessa pessoa, onde este porto seguro já não está mais entre nós, mas está aqui dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. E também, né, como eu falei, né, nós temos essa pessoa como porto seguro e a partir do momento a Natália, né, somos pai, mãe, nós somos hoje o porto seguro de alguém, né, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você sabe que eu tenho uma história e eu queria compartilhar com vocês. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela fez uma festa de aniversário para o meu avô. Eu não me lembro se foi para comemorar os 60 ou 70 anos dele. O meu avô, ele veio, a minha mãe, ela é filha, fruto de um segundo casamento do meu avô, e no primeiro casamento ele teve 3 filhos. E ela convidou os irmãos dela, e vieram os irmãos, vieram com seus filhos, os meus primos, e eu me lembro que a casa estava cheia, né? A família estava toda reunida. E eu era pequena, eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. E eu me lembro que naquela época, esses meus tios todos, eles fumavam. Eu lembro que o meu pai fumava também dentro de casa, então eu não tinha uma relação muito boa com cigarro, porque eu não gostava muito do cheiro. A minha casa, ela vivia, porque meu pai fumava, a minha casa ela vivia cheia de fumaça de cigarro. E a minha tia, ela sem querer, ela me queimou com o cigarro dela. Ela foi pro lado de fora da casa fumar e ela estava na porta e ela fez, né, um movimento assim com a mão para trás e ela encostou aqui nessa mão. E eu tenho a marca desse cigarro até hoje aqui na minha mão. E eu me lembro que por muito tempo eu olhava para essa marquinha de cigarro aqui e eu pensava, cigarro é uma porcaria. Porque além de cheirar mal, de fazer mal, ainda queima as pessoas. E por muito tempo, essa foi a memória que eu criei a respeito dessa cicatriz que ficou na minha mão. Porque, de fato, ficou uma cicatriz na minha mão. Ela é presente. Todas as vezes que eu olho aqui, né, para
para as costas da minha mão, eu vejo essa cicatriz e eu lembro dessa história. No entanto, de um tempo para cá, quando eu olho para essa cicatriz, eu vejo uma outra coisa. Hoje eu já não tenho mais o meu avô, hoje eu já não tenho mais o meu pai, eu já não tenho mais alguns dos meus tios. E hoje, a lembrança que eu tenho é da casa cheia. Então, eu decidi trazer essa história para vocês porque nós somos feitos de história. E quando a gente consegue encontrar lugar de pertencimento dentro de uma história, a gente consegue se acolher. E acho que esse é um exemplo de um lugar de segurança que eu pude acessar enquanto o Altieri falava, né, a respeito desse porto seguro. Esse foi um lugar de porto seguro que eu consegui acessar enquanto ele falava isso. Eu fico pensando essa coisa da segurança, da insegurança, né? Me veio algumas imagens aqui na cabeça, né? Por exemplo, se tivessem me pedido para fazer um desenho sobre segurança, eu optaria exatamente por. Se possível, fechem o olho para imaginar. Façam assim, ó. Fechem o olho e tentem imaginar comigo. Eu faria um desenho assim, né? Eu deixaria em evidência, né? Não, desculpa, eu deixaria em segundo plano muitas pessoas atrás, né? Um clima de festa, né? Assim, muita alegria, muita felicidade, né? Aí eu faria em três planos. Para você entender o que são essas coisas de planos, né? Eu tenho aqui a parede, seria um terceiro plano, tenho um sofá, que seria o segundo plano, e tenho eu, que seria o primeiro plano, ou quarto, terceiro, segundo, e como eu vou fazer algo aqui na frente, primeiro, né? É melhor assim. Então, eu tenho um primeiro plano, e o segundo, terceiro e quarto. Faria assim. Mas aí imagine, o que eu faria, né? A pessoa falou assim: eu quero um desenho, me faça agora um desenho sobre segurança. O estar seguro, né? O ter o porto seguro, né? Eu pegaria essa história que é fantástica, né? É muito interessante por causa desses contrastes, né? Onde você está numa festa e o começo dessa história, como vocês perceberam, foi de uma agonia, uma angústia, um sentimento através da dor, né? Essa foi o começo dessa história. E você vê que o final dessa história foi exatamente o contrário disso, né? Foi a questão do acolhimento, foi a questão de você se sentir pertencente dentro de uma família que estava festejando. Então, eu faria a festa atrás, né? Aquela coisa que me abraça, né? Faria ali algumas outras pessoas ao meu redor, né? Por exemplo, a minha tia, né? Uhum. E faria aqui eu com uma cara de angústia, né? E um cigarro que de repente fez esse movimento, né? Assim, né? Aí parou aqui assim, né? E aí a minha mão aqui e eu com angústia, aí eu só não sei, aí tudo depende de como ficaria o desenho, né? Ou eu olhando, ou eu agoniado assim. E essa foi a imagem que me veio à cabeça, né? O que eu quero dizer com tudo isso é, às vezes, em curso, né, dando aula, eu tento focar muito com os meus alunos sobre como a gente pode absorver as nossas histórias e criar pontos de vista, né, perspectivas fantásticas se a gente perceber determinados detalhes, Sim. né? Como eu falei, né, o começo dessa história foi completamente angustiante, Uhum. né, terrível, uma queimadura, né? Mas no final foi uma coisa completamente acolhedora. E de qualquer forma, eu faria assim, né? Ficaria muito evidente essa angústia, mas toda a maneira que eu pintaria este desenho, essa pintura, esse quadro, eu faria de uma forma que
aquilo demonstrasse acolhimento, né? Para exatamente também contrastar com isso, né? Gosto muito dessas coisas do alto e baixo, né? Porque quando a gente encontra, uma história, quando a gente consegue contar uma história, tem uma fala, né, que diz assim, um autor, essa fala não é minha, tá? De uma autora que se chama Hannah Arendt. Ela fala assim que toda dor pode ser suportada se por trás dela pudesse ser contada uma história, né? Acho que a frase ela já diz muita coisa por si só, mas eu acredito muito que a gente encontra pertencimento dentro da nossa história. E quando a gente tem essa possibilidade de contar a nossa história, né, e aqui a gente está falando da arte, mas seja pela arte, ou seja por qualquer outra coisa, né, por uma escrita, eu acho que a gente tem essa possibilidade de deixar o nosso lugar no mundo, de deixar o nosso lugar registrado no mundo, o nosso lugar de pertencimento. E isso eu acho que tem um papel fundamental na ressonância que a gente pode encontrar e na ressonância que a gente pode fazer para outras pessoas que vivenciam algo parecido com a gente, que vivenciam, por exemplo, a solidão, né? A gente estava falando no episódio anterior, né, a respeito da velhice, né, de quando as pessoas elas chegam nessa fase da vida, nessa fase do desenvolvimento. É muito comum as pessoas se sentirem sozinhas, porque os filhos casam, essa pessoa ela já não trabalha mais, já está aposentada. Às vezes, o círculo de amizades dessa pessoa não é mais como era na juventude, porque cada um vai fazendo a sua vida e a gente sabe que as prioridades vão se modificando ao longo desse processo. E é muito comum que as pessoas se sintam sozinhas nesse processo todo. Sim. Eu fiquei, né, pensando nisso que você falou, na parte da segurança, Uhum. né? O quanto eu me sinto seguro entre as pessoas. E o quanto você se sente segura? Comenta aqui, né? Eu me senti seguro quando eu tinha determinados anos, né? Determinada idade, em determinada situação, né? Conta aqui pra gente. Você já passou por algum momento em que efetivamente você se sentiu seguro? Eu colocaria assim, eu me senti seguro quando eu tinha 19 anos. Mas isso é história para outro vídeo, né? De qualquer forma, né, voltando aos meus alunos, né, lembrando de algumas passagens também, ah, essa coisa, acho que não ficou muito bem definido, o exercício, a visualização dessa vivência, né, como você relatou, né, e pegar o fragmento dessa vivência e fazer uma construção a partir dele, para criar para enriquecer essa história, né? Como é que a menina falava? Sofrimento, tem que contar a história. Toda dor pode ser suportada se por trás dela puder ser contada uma história. E olha que coisa linda isso. Toda dor pode ser Suportada. suportada se você puder contar uma história. E as histórias que nós contamos têm ouvintes, né? E esses ouvintes são razoavelmente pelas mesmas coisas, né? A, a percepção da história, né, para né, só pegando novamente o fragmento da primeira história, para alguns poderia não ser essa questão de pertencimento em família, poderia ser a dor, Uhum. né, dessa história, né? Foi a Natália que passou por essa história, né? Então, ao final, ela pegou o sentimento de pertencimento àquela família, àquela festa, ao qual, né, talvez enquanto menina,
percebeu uma queimadura, uma irritação e como ela disse, né? A, a- aquilo não serve para mim, isso não é do meu mundo, né? O cigarro ali. Mas depois, com o passar dos anos, e talvez, eu não sei se bem é esse o ponto, a, com a questão do nosso envelhecer, nós temos uma vida onde existem mais pessoas. Para você me compreender melhor, Uhum. na escola, quando nós vamos para a escola, são 10, 20, 30 pessoas ali ao seu redor, mais o professor, né? E existe e todo ano existe uma troca disso, e até mesmo em outras vivências e festas, existem outras trocas com mais pessoas. E ao passar dos anos, essas pessoas vão diminuindo. Como ela disse, o meu avô não está mais aqui, meus tios não estão mais aqui, alguns amigos já não estão mais aqui, né? Com essa percepção, eu começo a perceber que aquele momento que foi marcado pela queimadura, que é algo que ficou em mim, existiam outras coisas por trás de mim que me abraçavam. E me abraçaram, e devem ter abraçado bastante Sim, ela quando perceberam dessa dor, sim. né? E esse sentimento que ficou dessa afetividade. E ao contar essa história, só voltando aos alunos lá, quando contado em grupo, eu fico percebendo que alunos ali de 9, 15, 8, 70 anos, eles pegam essa história e transportando para a sua vivência, eles conseguem, de alguma forma, expressar algo criativo que, ao perceber, quando eu passo exercícios assim, eu percebo cada desenho diferente um do outro. Como eu falei para vocês, né, eu quis relatar o desenho que eu vi, né, nas coisas dos planos, né? Só para você perceber que eu penso de uma maneira, mas você pensa de outra maneira e tá tudo bem. E é fascinante, é lindo. Eu acho que a questão é que quando a gente tem uma história para contar e quando a gente conta essa história, e principalmente quando a gente consegue expressar essa história, a gente consegue acessar um lugar de segurança. A gente consegue acessar esse porto seguro, né? Porque hoje, quando eu conto essa história para vocês, eu entendo que, ainda que meu avô não esteja mais aqui, ele foi uma grande referência na minha vida. E ele hoje ele tá presente de uma outra forma, ele está internalizado. Então ele ainda é um porto seguro. Ainda que a minha avó não esteja mais aqui, ela é um super porto seguro para mim. Por quê? Porque eu fico com a história dela, eu fico com os ensinamentos dela. E me dá um lugar, isso me dá um lugar de pertencer, né? Sabe que eu sou voluntária de um instituto que trabalha muito com a questão do luto perinatal. E nas conduções das rodas de acolhimento, a gente ouve muitas histórias. E a gente ouve muitas histórias de pessoas que vão ali para aquele espaço para buscar uma validação, para buscar um pertencimento, um lugar onde a história dela possa ser reconhecida por alguém. E daí eu me lembrei disso, pensando, né, nessas histórias que eu escuto, eu fiquei pensando, né, que toda história ela precisa ser contada. Né? Eu acho que a arte ela vai ser sempre uma boa ferramenta para a gente poder contar essas histórias. É, sim, você me lembrou uma boa frase, um bom pensamento que, quando tem significado, né, coisa do seu avô, da sua avó, né, ele faleceu, né, mas a pessoa morreu, né, a pessoa não existe mais aqui, mas ela existe aqui dentro, Uhum. ela está aqui dentro. O vínculo ele é internalizado, né? É, Ele não é mais vivenciado presencialmente,
Mas o vínculo, ele é internalizado nesse caso. E isso faz parte da minha história. Sim, sim. E para você que também tem alguém que te faz lembrar, né? Coloca o nome dessa pessoa, coloca quem ela é, né? Comenta aqui pra gente. Ou melhor ainda, se essa pessoa tá aqui ainda entre nós, manda esse vídeo para ela. Quem sabe não aquece ali o coração dessa pessoa, ela se sinta lembrada do quanto ela faz a falta para você, quanto a presença dela não faz falta para você. E vamos então, já que estamos nesse clima de comentário, vamos lembrar, vamos fazer um exercício agora. O exercício agora é assim. Eu tinha falado, né, dos meus alunos para eles lembrarem, né, do lugar seguro, né? A gente está falando sobre segurança, mas vamos modificar um pouquinho e vamos fazer assim. Pega um papel, já pega o papel, já. Dessa vez já pega. Já prepara o lápis, tá? E agora faz assim. Pensa num lugar. Vamos lembrar da nossa infância, que infância é delícia, né? Ou não, vai? Infância é um lugar permeado de histórias, né? É, Quantas histórias a gente é. não tem na infância, né? Lembra que em algum momento você lembra de um lugar favorito. Lembra na sua infância de um lugar favorito. Eu mesmo estava comentando hoje, já lembro desse lugar e, por favor, já vai começando a rabiscar esse lugar. Começa a rabiscar enquanto eu falo aqui uma coisinha. Eu estava relembrando desse lugar, né? E eu não conseguia, eu não consigo. Ainda agora, né, depois de passar um vídeo aqui, nós tivemos uma conversa um pouquinho antes, eu não consigo lembrar do lugar favorito da minha infância, mas eu consigo lembrar de lugares da minha infância, que eu me perco no favorito. Eu lembro dos lugares que me fizeram contar algumas histórias, né? Que fica também para uma outra história. Eu lembrei de um lugar quando eu tinha 9 anos, né? Não era o meu lugar favorito, mas era um lugar onde eu pude observar, falando sobre segurança, que foi um lugar extremamente seguro para mim, né? 9 anos eu tinha quando vim do Maranhão para cá, né? Aconteceram muitas coisas comigo, e eu não vou contar essa história, fica para um próximo vídeo, ou comenta aqui se você quer escutar essa história, porque eu acho que não é o caso agora para a gente, porque a gente está falando de histórias, de histórias de lugares favoritos, né? Mas fica essa deixa. Se quiser escutar, eu te conto no outro vídeo, porque não é história de agora. No meu caso, era um lugar seguro, né? Ah, é uma coisa interessante. Titi, tem um lugar favorito, Natália? Me vem alguns lugares da minha infância que eu não tem um específico favorito, né? Mas eu lembro que eu gostava muito de estar em casa, né? Eu fui uma criança que sempre brinquei muito sozinha, não porque eu era uma criança solitária, não por causa disso, mas porque eu e a minha irmã, a gente sempre estudou em horários diferentes. E eu sempre fui uma criança muito criativa. Criativa no sentido de que eu não ficava esperando outra criança para brincar. Eu ia brincar de escolinha, eu ia brincar de jogar vôlei com a parede, acabava com as plantas da minha mãe. Eu ia brincar de boneca, eu ia desenhar, eu ia pintar. Eu lembro que eu e a minha avó, a gente sentava para assistir novela juntas. Eu me lembro de ter um lugar que eu sempre pedia para minha mãe para ir, né? Que era a casa de uma prima dela. Eu sempre gostava de ir lá. Hoje eu não me lembro exatamente o porquê, mas eu gostava de ir lá. Eu gostava de ir lá, tinha outras crianças, eu brincava. E eu me sentia segura dessa forma. O meu lugar preferido, eu acredito muito que era junto da minha família.
né? Perto da minha família, perto do meu porto seguro. E quando a gente fala de lugar favorito, né, eu penso muito no lugar do positivo, negativo, ruim, bom, né? Mas quando pensa lugar favorito, para mim é bom, é positivo e é para cima. Mas eu fiquei com a tua história do chutar a bola dos vasos da tua bola, dos vasos da tua mãe e das flores. Eu faria esse. Eu faria algo assim, né? Estrondor, né? Felicidade, né? Era Mas vôlei, tá? Não vôlei. era chutar, não, Era bater. bater a bola. Mas eu faria essa bola batendo ali e a minha mãe, né? Sua mãe, né? Assim, enfurecida, brava, né? Esse ponto negativo, né? Para trabalhar esse contraste. Eu achei isso lindo. Eu faria algo parecido com isso. E colocaria isso como lugar favorito, que é essa coisa do brincar, do ter a família ali perto. É sobre o vídeo de hoje, é o Porto Seguro. Mesmo nesses momentos, né, de crise, né, é um Porto Seguro. Ainda é um Porto Seguro, né? Espero que tenha feito o desenho. Ainda não consegui um lugar para a gente juntar esses desenhos, mas logo eu acredito que teremos um lugar para a gente compartilhar, comentar e falar sobre isso, tá? Um abraço para vocês e até um próximo vídeo. Espero que você tenha conseguido aí contar a sua história de alguma forma para que ela cause ressonância na vida de alguém e para que você também encontre o seu lugar de pertencimento. Um abraço para você.